RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E UniaSelv. Olá, boa tarde, meio-dia, 7 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do seu RTV Notícias. A partir de agora, por 45 minutos, informações locais, do esporte, de variedades, informações de política, de economia. 45 minutos e muita produção local de notícias. E a gente começa conferindo alguns dos principais destaques da reportagem. Criciúma ainda não tem técnico definido. Roberto Cavalo é o plano A do Tigre. Casan adere ao governo sem papel e economia pode ultrapassar os 2 milhões de reais ao ano. Governo federal libera FGTS aos trabalhadores e saques iniciam em setembro. E ainda no estúdio vamos conversar com Emerson César Machado, presidente do Sindicato da Habitação Sul de Santa Catarina. O segundo semestre tem perspectivas otimistas em relação ao setor imobiliário. Está no ar mais uma edição do seu RTV Notícias. Hoje é terça-feira, 22 graus a temperatura, estamos em agosto. Ensolarada. Já está dando assim um quenturão. Né? Isso prova que a meteorologia então vai colaborar e aquele frio que estava castigando aí vai um pouquinho por mar, como diz os nossos meteorólogos. Meteorologistas. É isso aí. Olha, João Paulo, como a gente... Nossos mentirosos do tempo, né? Como a gente tinha prometido ontem, eu recebi esse documentário muito interessante sobre a barragem do Rio São Bento. Realmente, bacana. 2 mergulhadores aqui da cidade tiveram a coragem de mergulhar naquelas águas ali e fazer um histórico. Então nós vamos ver esse documentário agora, muito interessante, muito bonito, muito bem produzido, que vale a pena nós assistir essa histórica barragem do Rio São Bento, como é que era aquela localidade, como ficou e como está atualmente lá aquela famosa igrejinha, a torre da igrejinha, como está atualmente agora debaixo d'água. Joga aí, Frei. A ideia desse mergulho era inspirada por um sentimento bastante simples. Curiosidade. Descobrir o que acontecia sob a superfície daquela misteriosa torre de igreja, em meio à barragem do Rio São Bento, em Siderópolis. Descobrir o que acontecia sob as águas na torre da Capela de São Pedro. E logo que iniciamos o projeto, vários amigos e amigos de amigos se aproximaram para nos revelar detalhes sobre tudo que aquela torre simbolizava. Nos falaram sobre a comunidade de São Pedro, sua gente, e o incalculável sacrifício que fizeram ao deixar suas terras e nos presentear com o maior reservatório de água do sul do estado. E aos poucos nós fomos entendendo. Não se tratava mais de um mergulho em água doce, mas de um mergulho na história. Não se tratava de medir a profundidade atingida, mas de sentir com profundidade. Então só havia uma coisa a fazer: sentir.
Sob as águas da barragem, a visibilidade não passava de alguns poucos metros. Mas era o suficiente para podermos testemunhar a resiliência da torre da Capela de São Pedro. Seus arcos, ainda solenes, atestavam a sua missão de proteger aqueles que precisavam. Uma missão que a torre continua cumprindo para com seus novos habitantes. E pelo que vimos, ela continuará assim por várias décadas. Que possam descrever a experiência de mergulhar nessa história, mas nos sobram motivos para agradecer. Obrigado, comunidade de São Pedro, por nos deixar um monumento tão tocante quanto a generosidade de suas famílias. Bonito, né? Muito bonito esse documentário, muito bem produzido, da dupla de mergulhadores, o Décio Alexandrino e o Alexandre. Inclusive um é médico aqui da cidade, e são mergulhadores profissionais que tiveram essa coragem de fazer esse documento histórico, que a gente traz em primeira mão aqui para a nossa RTV e para o quadro Circulando por Aí. Por hoje é só, meu querido. Mergulhando por aí hoje. Hoje nós mergulhando por aí nessa água gelada lá da barragem do Rio São Bento. Mas é isso aí. Muito bacana. A cidade ainda continua no compasso de espera para anunciar o novo técnico do Criciúma, né? Pois é, eu acho que então vão anunciar aí qual é o novo trote do Criciúma, né? O trote do cavalo. O cavalo deve estar chegando aí. É o amigo do presidente, acho que faz parte do show, então. Eu acho que o presidente agora está até com moral para trazer, né? Porque trouxe um grande técnico, não deu certo, então vamos trazer os amigos aí. Amanhã a gente volta. Tchau. Então vamos saber agora do Matheus Mastella as informações do Criciúma. Quais são as últimas, Mastella? A grande pergunta, João Paulo Messer, que não quer calar, é quem vai ser o novo técnico do Criciúma Esporte Clube? Emerson Maria recusou a proposta do Tigre. Hoje, a preferência do Criciúma é Roberto Cavalo, profissional que foi o primeiro técnico da era Jaime Dalfarra, deve voltar ao Criciúma Esporte Clube nesta temporada de 2019. Para quem não lembra, antes mesmo da contratação do Doriva, Roberto Cavalo foi o nome da vez, escolhido pelo Jaime Dalfarra, mas a rejeição grande pelos torcedores fez o Criciúma mudar de rumo, de rota e acabou contratando aí o Doriva para ser o comandante. Agora, com a demissão de Gilson Kleina, Roberto Cavalo surge como opção principal. Ele conversa desde domingo com o Jaime Dalfarra e não será nenhuma surpresa se amanhã Roberto Cavalo ser anunciado pelo Criciúma. Quando eu digo amanhã, no Sport Show eu vou contar mais detalhes. Por que eu acho que não vai ser hoje anunciado o novo comandante do Criciúma Esporte Clube. Uma outra situação é que o Criciúma consultou também Rafael Jacques, do São José de Porto Alegre, conversou ontem com João Carlos Maringá e é o nome também que entra na lista do Criciúma Esporte Clube. Por enquanto ainda não tem fumaça branca. A gente fica ligado e daqui a pouco no Sport Show mais detalhes de quem vai ser o novo técnico do Criciúma Esporte Clube. Legal. Obrigado, Matheus Mastella, trazendo as informações do Criciúma no RTV Sport Show. Daqui a pouco, logo depois do RTV Notícias, o Matheus Mastella, Paulo Coutinho, com um convidado, discutem os assuntos relacionados ao Criciúma Esporte Clube. Uma das principais informações desses últimos dias tem sido a comissão de investigação instalada pela Câmara de Criciúma para averiguar possíveis irregularidades num procedimento de parcelamento das dívidas do Criciúma Prev, parcelamento feito da Prefeitura para com o Criciúma Prev. Ontem foram votados os relatórios. O relatório aprovado foi o relatório do vereador Ademir Honorato. Ele sintetiza o que basicamente tem o seu relatório. Desde o princípio, o nosso negócio era montar e não dar a redação final, certo? Dizia a jurisprudência. Nós montamos, foi feito, perseguido o trabalho, tudo certinho, do início ao fim, e o resultado final é esse aí. Tudo que foi apurado, realmente agora vai ser levado em consideração e emitido para os órgãos competentes.
Percebe-se que o vereador Ademir Honorato disse o seguinte: nós apenas relatamos, não julgamos. Quero lembrar que lá no início, quando a CPI começou, a CI começou, o presidente dela, vereador Júlio Kaminski, chegou a afirmar categoricamente aqui no estúdio: nós já temos procedimentos irregulares, nós já temos improbidade administrativa detectada. E aí eu perguntei, todos que entrevistaram perguntaram o Júlio Kaminski: improbidade dá o quê? Da cassação do prefeito, inclusive. Isso foi um passo dado além da conta pelo presidente da CPI do Criciúma Prev, vereador Júlio Kaminski. Ontem ele modificou um pouquinho o seu discurso, ele recuou, sentiu que tinha avançado demais. Na realidade, não se trata de esperar ou não um relatório, o resultado, né? O importante é que nós fizemos um trabalho muito sério, um trabalho muito imparcial, onde nós tivemos os contrapontos, nós deixamos todos os vereadores ter a liberdade de se manifestar, de questionar, de muitas vezes extrapolar um pouquinho nos seus questionamentos, nas suas discussões, mas também fazia parte, era importante isso, porque o contraponto nesse momento é fundamental para o Estado democrático de direito. Então nós precisamos deixar as pessoas se manifestar por uma questão de democracia. A comissão, ela fez o trabalho dela, ela reuniu o máximo de informações que ela pôde dentro do tempo que estava disponível. É um tempo muito curto, tá? Não há dúvida que o tempo é muito curto, mas também para aquilo que se estava se propondo, eu acho que nós atingimos um resultado satisfatório. A questão de votar a favor ou contra é uma questão de convencimento de cada um, tá certo? Que os vereadores têm essa prerrogativa. O vereador Zairo falou uma coisa muito legal. Ele estava falando sobre a Constituição que dá inviolabilidade ao vereador de se manifestar. Foi o que ele falou ali hoje. E é bem isso. Acho que o vereador, ele tem que falar, ele tem que se manifestar, ele tem que discordar, ele tem que concordar. Então, dentro disso tudo, nós fizemos um trabalho muito direcionado à legislação, direcionado às normas, a todo o ordenamento jurídico. Isso foi direcionado. Agora, os resultados, não. Já o vereador Júlio Colombo é da opinião de que o processo foi muito político. Não há equívocos, há opiniões diferentes. O vereador Ademir tomou uma linha de raciocínio e eu tomei outra. Eu tomei a linha de raciocínio do equilíbrio, da gestão do município como todo, e o vereador Ademir pegou um ponto específico, onde ele apontou a irregularidade de quem paga em dia. Ficou essa discussão. Na plateia, tínhamos lá integrantes do Sindicato dos Servidores Públicos que apoiaram e aplaudiram a aprovação do relatório do vereador Ademir Honorato, e de outro lado nós tínhamos integrantes ou pessoas ligadas ao governo, apoiadores do governo, que levaram até fraldas para o plenário da Câmara de Vereadores, porque o prefeito Clésio Salvaro chamou o vereador, lá naquela ocasião em que o vereador Júlio Kaminski disse: nós temos argumentos para caçar o prefeito. Lá atrás, o prefeito chegou a utilizar a expressão: o vereador Júlio Kaminski é um vereador fraudão, e houve uma discussão, baixou o nível da discussão, o debate naquela ocasião. Pois é, ontem nós tivemos isso também nas galerias da Câmara de Vereadores. O que há é a aprovação de uma nova CI, uma nova comissão de investigação. Isso aconteceu na sessão ainda ontem, e esta investigação é para apurar por que todos os prefeitos, desde Décio Góes, que criou o Criciúma Prev, atrasaram os pagamentos do sistema de previdência dos servidores públicos municipais. É regra. Vocês querem saber por que atrasa? Por que o prefeito atrasa? A razão é muito simples. Porque o governo deixa o dinheiro em caixa, depois negocia com o apoio da Câmara de Vereadores, e esse parcelamento que agora a Câmara está discutindo, buscando irregularidade, a Câmara de Vereadores aprovou por maioria de votos o parcelamento, ou seja, o Poder Legislativo aprovou o parcelamento dessa dívida, porque depois o pagamento é feito com um percentual menor do que aquele que rende no sistema financeiro. Se o governo tem um ambiente em que rende mais o dinheiro, não paga aquele em que o juro é menor e você acaba capitalizando de outro lado. Está errado o processo. Tem que ter uma penalidade maior, porque hoje nós temos no Brasil, infelizmente, o seguinte: se você atrasar as suas contas,
você acaba sendo privilegiado porque lá na frente você vai negociar por um valor menor. Agora há pouco nós tivemos programa de refinanciamento, nós temos agora em andamento um grande programa nacional em que você negocia as suas dívidas. Já virou regra, se você tem um débito, você vai lá, você não paga em dia, depois você segura, depois você recebe perdão de multa, mas pega esse dinheiro e aplica no mercado financeiro, você acaba ganhando mais dinheiro, é vantagem para você. Enquanto o Brasil não perder esse jeitinho, e principalmente do serviço público, onde isso deveria ser mais sério, levado ao pé da letra, nós vamos ter esses atrasos no repasse. Ou as empresas não atrasam também o pagamento do INSS dos seus servidores, depois vão lá, renegociam. Os clubes de futebol devem uma fortuna para o sistema de previdência, depois não fazem o pagamento. A previdência hoje está quebrada por quê? Porque também não pagaram os valores algumas empresas que nunca mais vão pagar, porque as empresas deixaram de existir. Então, nós temos um jeitinho brasileiro que culmina com essas situações. A CPI foi levada para o lado político. Tudo o que acontece nesse ambiente parlamentar, ele tem um ingrediente político forte, sim. E outra, o atual prefeito de Criciúma nunca teve uma sintonia boa com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Depois do intervalo, vamos falar de coisa positiva, vamos falar de economia aquecida, expectativa do mundo da construção civil, mais exatamente no setor imobiliário. Vamos saber qual a perspectiva no mundo dos negócios na área da construção ou do imobiliário para o segundo semestre. É rápido o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, hoje temos o privilégio de receber aqui na nossa sala de visitas o Emerson César Machado. Ele é presidente do Sicov Sul, o Sindicato da Habitação do Sul de Santa Catarina. Emerson, obrigado pela presença aqui conosco, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Vamos explicar ao telespectador primeiro o que congrega o Secov. O que é o Secov? O Secov representa o setor da habitação em si, na parte de comercialização de imóveis, que seriam as imobiliárias, os condomínios, que é onde vivem as pessoas, as incorporadoras que criam os empreendimentos imobiliários e as loteadoras também, que é da onde parte os terrenos para a construção dessa massa que a gente vê no perímetro urbano. Certo. A abrangência aqui do Secov Sul é o que é? Quantos municípios aqui do Sul? Basicamente, hoje, quase todos os municípios de Jaguaruna até Passo de Torres. A gente tinha 2 municípios que não estavam conosco, estavam num outro setor, mas já estão junto conosco hoje. Como é que está? Vocês são otimistas em relação ao segundo semestre, principalmente? O primeiro semestre foi... Como é que dá para definir o primeiro semestre nesse setor? A gente concluiu 2018 com um cenário já de otimismo, com uma previsão de aumento aí no faturamento de vendas de imóveis, de comercialização. E, de fato, ele se concretizou. Talvez não com a mesma velocidade que a gente imaginava, até porque a gente sempre busca mais, né? É normal isso no setor de empreendimentos. Mas a gente já teve um resultado bem positivo no primeiro semestre. Eu diria aí que entre 5% e 10% do que a gente viveu em 2018, que foi uma recuperação muito pequena, quase imperceptível, né? E a gente prevê que esse segundo semestre nos traga aí de 10% a 15% acima do mesmo período do ano passado. Aliás, o que é 10% a 15% é um excelente índice, né? É um excelente índice, sim. E, na verdade, se a gente conseguir manter esse índice nos próximos anos, ele vai virar um resultado excelente. Nessa questão, na comercialização, o que está em alta hoje no que diz respeito à comercialização? Falamos de verticalização, falamos de loteamentos fechados, onde é que a compra de áreas especificamente, o que está mais aquecido? Porque nós vivemos um período, pelo que eu percebo aí, de uma expansão também dos condomínios horizontais. Como é que está hoje? O que está melhor hoje?
Isso muda de região para região, até de cultura, né? Mas, lógico que uma cidade do tamanho de Criciúma, ela precisa se enquadrar nos padrões dela, no padrão de tamanho que ela tem, até digamos, de índice humano, né? Hoje ela tem um trânsito bem complicado, ela precisa se adaptar. O condomínio horizontal, ele está se adequando bem à realidade de Criciúma, muito bem. Aqui nós temos um poder aquisitivo um pouco mais alto, as pessoas querem morar melhor, com mais segurança e com mais qualidade de vida. E a qualidade de vida hoje é um fator aí quase que mundial que está aumentando. As pessoas estão buscando isso. A gente vê isso hoje até digamos que na primeira linha do mercado imobiliário, que seria o Minha Casa Minha Vida, que são imóveis de, teoricamente, baixo padrão construtivo, né? São imóveis de valor baixo. Mas não, as pessoas já precisam até de 2 vagas de garagem num apartamento desse. As pessoas mesmo comprando um apartamento de 120, 130 mil reais, elas têm 2 automóveis. Certo. Então, isso muda de cidade para cidade. Tem aquela cidade que não comporta, que é o sonho da maioria das pessoas é ter o seu primeiro terreno, o seu primeiro imóvel. O Criciúma já tem um padrão mais elevado, ele já quer um imóvel de padrão mais alto. Se está na praia, ele já quer ficar mais perto do mar. Então, cada cidade tem a sua particularidade em relação ao que vende mais, ao que o mercado está pedindo mais. Isso aí depende da visão do empreendedor e até da incorporadora de buscar exatamente o produto que o mercado está pedindo. Nós temos uma cultura aqui de investir. A gente fala normalmente aí de questão de investimento de dinheiro, aquele dinheiro que sobra. É muito forte ainda essa cultura de comprar terra, comprar casa, comprar apartamento como forma de investimento? Ainda é. A nossa descendência italiana do local aqui, ela ainda pesa bastante nesse sentido. As pessoas buscam segurança, buscam uma qualidade de vida maior na aposentadoria, até um rendimento extra. Mas o dinheiro que está sobrando, no banco, parece que ele não faz tanta... Não é bom ver o extrato, agora ver o imóvel que é dele dá um sentimento de prazer ainda. Então, as pessoas ainda trabalham aqui na nossa região para adquirir imóveis, acumular patrimônio, digamos assim. Que ano foi o ano crítico da construção desse segmento aí? 2012? Foi aquela crise geral que nós tivemos no país? Não, ela se deu aí no segundo semestre de 2014 e se acentuou bastante em 2015. É mais recente aí? Ela é recente, sim. Inclusive, a nossa recuperação, nós esperávamos que fôssemos viver em um período até mais longo de recessão. Mas a partir desse 2019 já deu para ver que a gente vai conseguir se recuperar num período de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos, o senhor acredita que é de crescimento nesse setor? Começamos agora e vamos continuar assim. Certo. Crescendo, sim. Porque a confiança voltou para o mercado. Um dado muito importante é que também o percentual que as aplicações financeiras pagavam também caiu, ou seja, ela deixou de ser aquele filão de mercado, então hoje o imóvel já começa a ser atrativo também. A taxa de juros há poucos dias caiu, né? Exato. Houve mais uma queda da taxa. Poupança em torno de 0,3, 0,4, um imóvel rende isso. Numa locação, por exemplo, e ele dá a segurança. Ele não tem a mesma liquidez da poupança de buscar o dinheiro, mas ele dá a segurança de que ninguém vai te tirar ele. Então, é tudo questão de forma de pensar de cada um, mas como eu disse, a nossa cultura aqui ainda é italiana, comprar imóvel está no sangue do italiano, né? O ter segurança. O italiano quer terras. Exatamente. Terra, precisa terra. Quem compra terra não erra, né? Quem compra terra não exatamente. Então, o nosso mercado tende a melhorar até em função disso. Esse otimismo, essa perspectiva de crescimento, nós estamos falando aqui da nossa região ou vocês têm essa mesma perspectiva em outras regiões do estado e até mesmo fora do estado? Não, nós temos essa perspectiva em praticamente todo o estado, até porque o nosso estado aí, ele trabalha com três tripés fortes, que é um comércio forte, a agricultura forte e também ali a construção civil, né? Então isso tudo fomenta, deixa o nosso estado numa situação até mais confortável para se recuperar economicamente antes dos outros. Então acredito ali que até a região centro-oeste também vai seguir nessa mesma linha. Aí já começa para os estados do norte, nordeste, já começa a sofrer um pouco mais, que eles têm pouca capilaridade nesse momento econômico de buscar isso ou aquilo. Onde tem um setor que está sentindo mais a situação econômica, então eles caem totalmente. Por esse percentual de crescimento que vocês esperam, algo de 10% a 15%, eu imagino que o setor como um todo está bastante
está bastante animado. Dá para perceber isso? O que vocês que atuam diretamente na comercialização, na incorporação, enfim, já se percebe essa animação? Há 2 anos atrás, como a gente convive diariamente com esse mercado, a gente só via dos incorporadores e das construtoras, dos loteadores, infelizmente esse projeto a gente vai ter que ou abortar ou adiar por um período econômico mais adequado. Né? Hoje não, hoje já estão abrindo as gavetas buscando os projetos antigos, trazendo projetos. Porque ele já está mais adiantado, mais estudado, adaptando a necessidade atual e vendo se há possibilidade de implementar ele e jogar no mercado, se ele vai ter absorção ou não. Qual é a preocupação que deve ter o investidor no mercado, no mercado imobiliário? Qual é a preocupação que ele deve ter por essa questão de confiança? Porque o mercado ele oferece inúmeras opções de investimentos. Tá? Qual é a preocupação? O que você recomenda para quem pensa em fazer investimento? Por onde ele deve começar a se preocupar quando ele vai investir? Sempre buscando a empresa com mais tradição e com mais qualidade no atendimento. Né? Tem que buscar uma construtora que já tenha estabilidade no mercado, né? Que já tenha produtos entregues, que ele possa enxergar, que ele possa ver o produto que ele está comprando. Ou similar, ele entregou um prédio nesse mesmo padrão, eu vou lá ver qual é o acabamento. Sempre prestando atenção. E o profissional que está atendendo ele, que seria da área de comercialização de imóveis, também deve ter uma tradição nesse mercado. Ele deve estar já consolidado, deve ter clientes atendidos, vendas realizadas, um trabalho bem feito. Estar principalmente situado num local fixo, que é muito importante, porque as pessoas às vezes compram no meio da rua e depois não acha mais a pessoa, aquele profissional que atendeu ela não sabe mais nem quem é. Tem gente vendendo terreno na rua, pode aparecer, né? Sempre tem, né? E sempre teve, né? E sempre vai ter isso. Certo. Lógico que se o mercado ele começa a crescer, a tendência é que apareçam também os espertalhões, os aproveitadores, os oportunistas, né? Eu vou exibir daqui a pouco uma matéria sobre a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O anúncio disso gerou uma certa inquietação no mercado. Como é que o senhor avalia essa liberação que o governo está fazendo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Inclusive no nosso mercado gerou aí um certo desconforto em alguns, pensando o quê? Esse dinheiro do Fundo de Garantia ele fomenta muita coisa. Né? Ele fomenta inclusive alguns financiamentos imobiliários. Né? Então, estão tirando de nós para dar para outros. Esse foi o pensamento, Essa né? foi a primeira percepção. Eu não penso assim. Eu, sinceramente, penso que todo dinheiro que é tirado de um lugar que ele está estagnado para ser jogado na economia, ele é bem-vindo. Independente da forma que ele é jogado. Principalmente assim que ele é bem pulverizado. Né? Lógico que as pessoas falam que o valor é pequeno, né? Mas é pulverizado. Então, ele vai atingir as pequenas classes. E todo o dinheiro que circula, ele chega na mão de todos. Né? Por maior ou menor volume, ele chega na mão de todos. E o dinheiro na economia é bem-vindo. O comércio vai vender mais, o mercado, e as pessoas vão começar a viver melhor, vai chegar na mão do empreendedor, vai chegar na mão de todo mundo esse dinheiro. Emerson César Machado, presidente do Secov. Muito obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Muito obrigado também pelo espaço e estamos sempre à disposição. E agora a gente vai acompanhar uma matéria da Vanessa sobre essa questão da liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O governo liberou ontem o calendário da liberação do famoso R$500. A Caixa Econômica Federal inicia em setembro o pagamento de até R$ 500 por conta do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os repasses serão feitos até 31 de março do ano que vem, conforme a data de nascimento de quem tem direito ao benefício. O valor será depositado automaticamente no dia 13 de setembro desse ano, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril e que têm conta poupança na Caixa. Já aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto vão receber a partir do dia 27 de setembro. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Caso o trabalhador não queira retirar o recurso, será necessário informar a decisão em um dos canais divulgados pelo banco, isso até o dia 30 de abril de 2020. Dessa forma, os valores não sacados serão devolvidos à conta vinculada ao FGTS.
Para acompanhar as informações sobre o FGTS, a Caixa lançou um aplicativo disponível para download nas lojas App Store e Google Play. Outras informações podem ser acessadas no site criado pelo banco, que é o www.caixa.gov.br/benefícios-trabalhador/FGTS. Ou também pela Central de Informações através do telefone 0800 724 2019. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança na Caixa até o dia 24 de julho desse ano. Não correntistas da Caixa também terão direito ao benefício, mas de acordo com outro cronograma de pagamento que está disponível nos canais de comunicação do banco. A Caixa informou ainda que os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com a apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Também será feita a leitura da digital no momento do saque. Para quem possui cartão cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Quem não tem o cartão cidadão deve procurar uma agência da Caixa. As agências abrirão 2 horas mais cedo e também aos sábados seguintes às datas de início do cronograma de saques do FGTS. Caso a demanda aumente, as agências poderão ser abertas em outros sábados. A projeção do Ministério da Economia é alcançar 96 milhões de trabalhadores e injetar 30 bilhões de reais na economia ainda em 2019, além de outros 12 bilhões de reais em 2020, somando, nesse caso, a perspectiva dos saques anuais de aniversário, ou seja, um total de 42 bilhões de reais. A notícia tem dividido os trabalhadores. Eu pretendo sacar para pagar as contas, né? É o único jeito. Mas a questão do valor eu achei muito pouco. Deve ser um valor maior, né? Para quem precisa mesmo, era bom um valor maior, né? Agora, R$500 não fazia diferença nenhuma. Então, se for para tirar, então é mais fácil deixar lá na conta. Deixar lá e tirar quando um dia se aposentar, ou um dia for demitido da empresa e sacar toda uma vez só. É mais vantajoso. Só não vou sacar devido até não precisar e também pelo fato, se eu utilizar esse valor, depois eu não consigo mais mexer. Aí eu não pretendo sacar, até pretendo avisar que não quero que caia no automático, como eu já ouvi falar. Depois do intervalo, tem mais informações aqui no seu RTV Notícias. Agora, meio-dia, 45 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias, anunciando para daqui a pouco o RTV Sport Show, com o Matheus Mastella, o Paulo Coutinho, trazendo as informações do Criciúma, muda técnico, vem Roberto Cavalo, não vem? Quem vem, afinal de contas, quem é o novo treinador do Criciúma? Daqui a pouco você vai saber mais sobre esses bastidores da mudança de comando técnico no Criciúma Esporte Clube Dali Tigre. A campanha multi-institucional, a equipe multi-institucional, tem feito campanha do agasalho, levando o calor humano e levando o calor através de agasalhos para várias comunidades. No fim de semana, nós tivemos a realização de mais uma entrega. Nesse fim de semana, um comboio da equipe multi-institucional da Campanha do Agasalho 2019 realizou a 9ª e 10ª etapas de entregas de agasalhos. Dessa vez, a entrega foi para a região serrana, nos municípios de Bom Jardim da Serra, Urubici, Bom Retiro, Rio Rufino e Urupema. 2 caminhões subiram a serra, onde foram distribuídas aproximadamente 60 mil peças de roupas, 2.500 calçados e 137 cobertores, além de kits de bebê, colchões e outras roupas de cama. As doações vão beneficiar cerca de 1.500 famílias em vulnerabilidade social, somando em torno de 6.000 pessoas das cidades serranas. Até o momento, em 10 etapas de entregas, foram distribuídas por volta de 140 mil peças de agasalhos, 7 mil calçados, 487 cobertores, além dos kits de bebê, colchões e roupas de cama.
Cerca de 5 mil famílias já foram atendidas, o que representa em torno de 20 mil pessoas. As entregas já ocorreram em Criciúma, Forquilinha, Jaguaruna, Balneário Rincão, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici, Bom Retiro, Rio Rufino e Urupema, além de uma ação de emergência para famílias da Acrica, a Associação de Catadores de Criciúma. Lembrando que doações para a campanha do Agasalho 2019 ainda estão sendo recebidas e a sede da RTV Criciúma é um dos pontos de coleta. Traga roupas adultas e infantis, calçados, cobertores, roupas de cama e aqueça uma família. A RTV Criciúma está localizada na rua Desembargador Pedro Silva, no edifício Belágio, número 180. Fechamos a edição de hoje do RTV Notícias com essa boa notícia, sempre da campanha multi-institucional, a equipe multi-institucional e a campanha do agasalho. Voltamos amanhã, pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.